Bom, agora é 19 horas e 39 minutos, estamos de volta agora com o bate-papo para falar da série documental Brasil que dá certo, os bastidores do Plano Real. Lembrando que o 7º episódio da série já está disponível, você que está acompanhando aí desde o início e você que está chegando agora, se quiser adquirir também. Tem promoção dessa vez? Tem, né? Temos de novo. Vamos falar da promoção, é só entrar em oestcursos.com ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela para você adquirir. E hoje a gente vai conversar sobre esse 7º episódio. Chegamos na metade da série, que tem 14 capítulos. Hoje, então, a gente vai falar do 7º episódio. Mas antes, quero dar as boas-vindas. Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro, é isso? Boa noite, Guilherme. Alô, Paula Leal, como vai você? Que prazer te reencontrar nas nossas já tradicionais terças-feiras. Boa noite, Marcos Lins, boa noite a todos. Marcos, diretor do projeto, mais uma vez, seja bem-vindo aqui aos estúdios de Oeste Sem Filtro, para o nosso bate-papo semanal de todas as terças, aqui agora para falar do 7º episódio. Exatamente. Boa noite, Paula. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque é um projeto muito significativo para mim, por tudo que eu já falei, né, pela pessoa do Fiuza, pelo assunto que está sendo tratado, né, e é um prazer estar com o Guilherme Fiuza aqui mais uma terça-feira. Perfeito. Antes de a gente começar o bate-papo, eu vou pedir para a produção exibir um vídeo desse 7º episódio que traz um resumo desse capítulo. Porque depois de tantos planos econômicos frustrados, o Plano Real deu certo. Qual foi a sua diferença essencial em relação aos seus antecessores? Há muitas teses românticas sobre esse êxito e, como estamos vendo nessa série, a romantização é o veneno da política. Se tratava nada menos de fazer um fosso entre passado e futuro, cortando no tempo a marcha da inflação. Mas haveria uma multidão de contratos, preços, salários e ações judiciais tentando saltar esse fosso para continuar inflando-se, e bastava um deles conseguir o salto para liquidar o plano. Enquanto corriam com a redação da medida provisória para mandar rodar o Diário Oficial, surgiu sorrateira no ambiente uma garrafa de uísque. O ministro da Fazenda não só não censurou a intrusa, como fez a última checagem do texto com o papel numa mão e o copo na outra. Bom, e lembrando, a produção acabou de me avisar que tem promoção, sim, você que está acompanhando e quiser adquirir, investir nessa série documental, tem 20% de desconto e é só inserir o cupom 7º episódio, tudo junto, pode escrever em maiúsculo e minúsculo, não tem problema, desde que você coloque o cupom 7º episódio para você aí ter acesso e presentaço aí da Revista Oeste, 20% de desconto para adquirir, você já consegue assistir, fazer uma maratona aí desses primeiros 7 episódios. Chegamos na metade do caminho, enfim, Marcos. É isso aí, Paula. São 14, né? São 14. Hoje, né, estamos lançando o 7º episódio. E é uma mudança agora no planejamento, né, dessa equipe econômica. Eles entram numa segunda etapa desse Plano Real. Esse Plano Real ele tem 3 etapas. A gente até agora viu o ajuste fiscal, a faxina orçamentária, a luta para enfrentar o sistema. E agora é o URV. Então, esse episódio a gente vai falar um pouco da URV e também dessa... que a batalha continuou. Como é que foi implementar essa URV? Perfeito. Fiuza, até no episódio anterior a gente falou um pouco como é que a saída da crise econômica alemã lá de 1923 inspirou a criação da URV. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Fiuza. A gente tinha, né, Paula, um dilema, a gente tinha uma encruzilhada histórica nesse momento, e é por isso que a gente está revisitando esse período, né, porque aquilo que parecia absolutamente impossível de se transpor, né, o país amarrado na inflação, aviltado, né, por aquela situação em que o dinheiro não valia, e essa reforma deu certo. É por isso que a gente está trazendo isso, porque a gente está falando do Brasil de hoje e do Brasil de sempre, né? Então, ali você tinha uma cultura arraigada de desvalorizar o dinheiro, porque é claro que muita gente ganhava e muita gente sempre ganha com esse tipo de desvio, né? Desvio do valor do dinheiro. As correções, aqueles que são responsáveis pelas correções, pelos juros, etc. e tal. E existia essa questão, esse flagelo chamado correção monetária, que era, evidentemente, um instrumento para corrigir nominalmente, né, o valor do dinheiro,
só que estava justamente associado a essa inércia sem fim, né? Quanto mais você ajustava nominalmente, mais você desvalorizava o dinheiro de forma com que ele poderia comprar, né? Então, como se fazer isso? Essa equipe, ela estudou e ela foi buscar, na experiência do combate da hiperinflação alemã, nos anos 20, uma engenharia altamente sofisticada, dificílima de se implantar, que era justamente você criar duas unidades de valor simultâneas. Na Alemanha dos anos 20, chegaram a se criar 2 bancos centrais, né, para fazer essa divisão. A gente vai falar um pouco aí na sequência, um pouco mais especificamente disso. O que importa dizer aqui, Paula, é que precisava haver um corte entre passado e futuro. Precisava se abrir um fosso, né, uma divisão em que esta cultura, né, que era uma praga, que era um contágio sem fim da correção monetária que desvalorizava o dinheiro, que isso fosse contido no tempo. Então se criou essa ideia de 2 moedas ao mesmo tempo, que a unidade real de valor, a URV, era uma moeda, só não era um meio circulante, né, mas valia como moeda. Isso foi uma sacada jurídica para que não se pudesse corrigir os valores do mercado quando fosse feita a conversão para o URV, porque você ia importar a inflação do passado para o presente e para o futuro. Então, por isso, a URV era uma moeda, e de uma moeda para outra não pode haver correção segundo a lei, ou seja, é um recurso jurídico que foi usado para se criar, de fato, a interrupção, né, desse flagelo brasileiro, que era a inflação, e isso deu muito certo. É o que o capítulo 7 começa a falar, né? A gente termina o capítulo no momento em que o Diário Oficial vai para o Diário Oficial a medida provisória da URV. Perfeito, a gente vai falar um pouco mais dessa solução jurídica que foi encontrada aí para essa URV, Fiuza, mas antes quero pedir para o Marcos um resumo, que mais que você pode destacar aí desse 7º episódio, porque você falou que nesse 2º episódio eles começam a implementar a segunda parte aí do Plano Real, né? O que mais você pode adiantar para a gente, Marcos? Bom, vocês já perceberam que eu costumo dividir o episódio em partes para ele ficar um pouco mais didático na hora da explicação. Então, nessa primeira parte, mas antes de falar da primeira parte, tem uma frase que o Fiuza fala, que eu peguei aqui, que tem muito a ver com eu tenho falado aqui algumas vezes. O Fiuza, ele fala a seguinte frase, né? Ele fala: existe até livro atribuindo o sucesso do Plano Real à maturidade da sociedade brasileira e coisas do tipo. Eu preciso focar nisso, porque isso é errado, a elite brasileira não sabe o que está falando, não sabia e continua sem saber, é só observar como a oposição sempre se comporta, demonizando tudo, sem fazer nenhum juízo crítico para saber se determinado projeto, determinado plano realmente foi válido ou não. Então, mais uma vez, eu quero ratificar, né, o que o Fiuza tem falado, que esse fla-flu político acaba que prejudica. Então, essa frase, falando que o Plano Real foi fruto de uma maturidade da sociedade brasileira, já se passaram, né, mais de 20 anos aí, e a gente vê que não tem nada de maduro. Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar dessa primeira parte. O que acontece? Como vocês já viram, a gente já tem falado aqui, fizeram a faxina orçamentária, ajustes fiscais, fecharam as torneiras que estavam jorrando dinheiro público, e esse era o primeiro passo para a implementação, né, efetiva de uma nova moeda. E nesse segundo momento, eles chegariam a implementar o RV, o Rentenmark brasileiro, como o Fiuza já adiantou, falando da questão da Alemanha. E aquilo era um momento crucial, Paulo. O real só daria certo se o RV desse certo, né? E o RV é muito difícil. Daqui a pouco eu vou tentar explicar um pouco melhor o que é o RV. Mas então, eles sabiam que chegou agora o momento. Agora a gente vai ter que entrar realmente com medidas monetárias. E essa equipe econômica começou a se reunir semanalmente e todos aqueles que estavam lá não falavam do seu próprio local de trabalho.
que nem na época, porque depois eles vão mudando, aí eu posso me confundir. O Pércio não falava do BNDES, o Malan não falava do Banco Central, Clóvis não falava da Fazenda e assim por diante. Eles se concentravam para pensar efetivamente nesse pacote econômico que agora teria que surgir. E o que aconteceu? E tem a questão da privacidade, tem um videozinho, não sei se vai aparecer no trecho, né, que o Fiuza separou, mas eles tinham que fugir da imprensa. A imprensa estava perseguindo, eles precisavam de uma privacidade. E isso vai mostrar como eles driblavam a imprensa, né, que eles falavam que era uma estratégia boi de piranha, foi o que o Fiuza chamou. Mas eles então se reuniam e Fernando Henrique começou a reparar que existiam dentro da sua equipe existia uma divisão. Malan e Gustavo Franco, eles eram marinheiros de primeira viagem para fazer um projeto, um plano econômico. E eles, por isso, talvez, eram mais ousados, mais arrojados, queriam arriscar mais. Fernando Henrique, então, chama eles de essa dupla de PDT, porque é aquele que rebate, é o mais subversivo, é o mais brigão, é o mais teimoso, fazendo uma referência a Leonel Brizola, né, que foi foi governador do Rio de Janeiro. Não tem muita coisa boa para falar do Brizola, não, mas foi governador da nossa terra. O Fiuza sabe disso. E o outro grupo, que é principalmente com André Lara Rezende e o Pércio Arida, ele chamava de PDS. Eles já tinham passado por outros pacotes econômicos que tinham dado errado e, por isso, eles eram mais conservadores. Fernando Henrique, então, naquele bunker, ele vê essa disputa e esse debate e ele incentivava essa discussão. E é interessante, por isso que, assim, só assistindo, a gente fica aqui falando, mas você só consegue degustar tudo ao assistir, porque você percebe como eram esses embates e embates chegavam a um limite da diplomacia, de fato. E Fernando Henrique incentivava isso. Ele se inspirou, inclusive, no presidente americano, Franklin Roosevelt, que ele fez isso com a sua própria equipe na época do New Deal. Ele falou, eu vou fazer isso porque assim não vai cristalizar nenhum pensamento. E ele foi trabalhando dessa maneira, levando essa equipe ao limite. Chegou um momento que essa equipe, alguns personagens já começam a não frequentar de maneira semanal essas reuniões, elas vão minguando. E aparece, nesse ínterim, um personagem que era secundário, mas que se transformou numa peça muito importante, que foi o procurador do Banco Central, que é o José Coelho Ferreira. Porque o próprio Gustavo Franco percebeu o seguinte, na economia a gente está conseguindo fazer o nosso plano, só que isso tem que passar para a lei. Então, o plano econômico, beleza, agora o plano jurídico. Como que a gente vai fazer essa nossa ideia, né, do Renten, inspirada lá também, no Rentenmark tem outras fontes e tal, mas como que a gente vai fazer? Eles precisavam de uma linguagem jurídica para fazer com que o RV valesse, porque se o RV não passasse, isso não funcionaria. E o que era o RV numa linguagem jurídica? O RV, eu vou explicar, é uma moeda, tá? Moeda com curso legal, mas sem poder liberatório. Então, o que é uma moeda com curso legal, mas sem poder liberatório? De curso legal é que ela tem que ser aceita, porque ela é colocada legalmente, é uma lei. Primeiro, a medida provisória, que a gente está discutindo, mas depois ela é convertida em lei. Então, você é obrigado a aceitar esse URV, mas ela não tem um poder liberatório. Foi assim que o direito traduziu o URV. Então, uma nova moeda. E por que ela não tem poder liberatório? Porque você não vai se livrar da dívida com o URV. Então, você não adianta, vou pagar você com 10 URVs. Não, você não vai me pagar com 10 URVs, porque por mais que ela seja uma moeda, ela não tem esse poder de liberar a pessoa da dívida. Então, você vai usar o quê? O Cruzeiro Real. Está meio confuso? Então, tá lá, o RV está aqui, ela serve como uma referência. Ela serve como uma referência, ela é uma moeda, mas ela não tem o poder liberatório. Você ainda vai usar o Cruzeiro Real. Então, vou dar um exemplo na prática para você e daqui a pouco eu vou chamar um comercial da época. É mais ou menos assim, Paulo. Vou imaginar que você vai comprar uma televisão. Você chegava lá para comprar a televisão estava valendo 10 URVs. No dia seguinte, ela estava valendo 10 URVs. No outro dia, 10 URVs. Só que o URV, todo dia, ela era mudada. Então, olha a inteligência do plano. A URV ficava paradinha aqui, só que o Cruzeiro Real, todo dia saía uma tabela. Então, variava o Cruzeiro Real. Então, quando você fosse pagar os 10 URVs, seria a URV do dia, que ela vai variar durante o dia. Mas observa que as pessoas só estão enxergando ali o 10 parado. E aqui vai mudando, aqui vai mudando, aqui vai mudando. Então, é isso daí que aconteceu. Quando se transformasse
em real e o Cruzeiro real desaparecesse, essa televisão estaria valendo quanto? R$10. E estaria valendo R$10 há quanto tempo? Há mais de um mês. E aí você perde a memória inflacionária. Foi assim que o Plano Real deu certo. Por quê? Essa inflação, ela não vazou para cá. Ela parou aqui no RV. Porque todo dia as pessoas iam comprar olhando para o RV, mas gastando em Cruzeiro Real. Então eu queria que você chamasse para a gente, por favor, o comercial da década de 90, que explica isso que eu estou falando. Vocês vão ver o valor do Cruzeiro Real alterando, o RV paradinha e depois se transformando em real. Marcos, você já é da casa, pode chamar o comercial aí. Pode Posso chamar? Pode. O Binha, por favor, coloque aí pra gente esse comercial. Você está acostumado com o Cruzeiro. Cada vez que você vai às compras, os preços são maiores. Não param de subir. Mas agora existe a URV. E com ela, você fica sabendo o real valor das coisas. E enquanto o real não chega, você ganha tempo para se adaptar à nova moeda. Porque quando o real chegar, não vai ter mais Cruzeiro, não vai ter mais URV, não vai ter mais inflação. Real está nascendo a sua moeda. Viu? Parece que é tão difícil entender, mas não é. E eu fico impressionado assim, parece simples quando você vê na televisão, mas olha a dificuldade para você implementar isso. Olha, a gente está fazendo uma série documental para explicar como foi difícil você conseguir implementar essa ideia, que é genial, porque as pessoas elas criam uma nova memória, onde é um RV, um RV, um RV, e depois passa a ser R$1. E você freia essa memória inflacionária. E esse comercial está explicando como isso aconteceu. Então, quando eles conseguiram botar na linguagem jurídica, eles pensaram assim, beleza, agora é só editar a nossa medida provisória. Mas será? Espera, daqui a pouco eu falo da segunda parte. Pois é, queria jogar para o Fiuza, que o Marcos estava contando que o Gustavo Franco, à época, foi atrás de uma solução jurídica para tentar blindar aí essa URV, e foi aí que entrou o procurador do Banco Central, o José Coelho Ferreira, que veio com uma solução, porque a gente sabe que no universo jurídico sempre tem as brechas legais, sim. Né? E o Gustavo Franco estava com esse receio, como é que ele blindaria o RV? E como é que foi essa saída aí, Fiuza, jurídica? E também tinha que traduzir, né? Do economês para o juridiquês e depois para uma linguagem que a população abraçasse a ideia. Pois é, Paula, é mais ou menos o que eu vinha falando, né? Quer dizer, o recurso não foi o Gustavo Franco só quem buscou isso, né? O Gustavo Franco ele era um pouco aquele que operacionalizava, né? Como a gente chama o bunker, né? Que era esse local onde a equipe do Plano Real, ao lado dos cargos formais que ocupavam no governo, alguns não ocupavam cargos, tentava elaborar essa saída para o país, porque o país estava de fato à beira do precipício, literalmente, né? Então, ali foi esse recurso justamente para a criação das duas moedas, né? Porque a existência da URV como uma moeda e não como um indexador apenas foi justamente o segredo jurídico para que não houvesse essa transmissão, esse contágio da correção monetária anterior do Cruzeiro para a URV e, consequentemente, para o real, que ia dar em nada. E eu se eu tiver essa possibilidade, Paulo, eu vou imitar aqui o Marcos e perguntar se eu posso pedir também um filme, que nós temos aí um trecho selecionado para a gente comentar, que dá uma ideia justamente de qual era o tamanho do problema, qual era o tamanho do risco às vésperas da implantação da URV. É claro que a história passada, consolidada, e todos os engenheiros de obra pronta, parece que foi uma coisa natural, como o Marcos estava chamando a atenção, né? Existem ensaios, né? Retratos da época, livros e tal, que falam que isso foi uma consequência do amadurecimento da sociedade brasileira, e é uma romantização que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Para comprovar isso, nós estamos justamente narrando um momento dramático que se deu na véspera da implantação da URV, na véspera da assinatura da medida provisória que instituía a URV, e era justamente uma discussão, na verdade, uma questão que veio de altos escalões do governo,
justamente sobre a questão de fazer ou não determinados tipos de correção no dinheiro para o RV. Então, se a gente puder dar uma olhada nesse trecho, depois a gente comenta com um pouco mais ilustrado. Itamar desconfiava que a engenharia da URV amarrava melhor os salários do que os preços. Seu medo era que alguns setores, especialmente as farmácias, fizessem um reajuste violento logo na largada do plano e garfassem o poder de compra das pessoas. Declarou então que, como presidente, se sentia na obrigação de prever um mecanismo de controle contra aumentos abusivos. Gustavo gelou. Uma das convicções centrais dos autores do plano era de que qualquer forma de controle arbitrário de preços sairia pela culatra. Essa era a experiência dos pacotes anteriores, quando produtos sumiam das prateleiras e fazendeiros escondiam bois para descongelar o preço da carne. Presidente, não é necessário um mecanismo de controle de aumentos abusivos. Se o nosso indexador funcionar como estamos prevendo, o mercado logo vai enxergar muito melhor o valor das coisas e vai reagir contra os excessos. O abuso vai ficar muito mais visível. Se anunciarmos regras fixas de controle, continuou Gustavo, vamos provocar o efeito inverso. Aí sim, o mercado vai sair correndo para subir os preços preventivamente, e isso seria desastroso. Repito, não é necessário mecanismo algum. A explicação não fez o menor sucesso. Pelo menos, uma avaliação do economista estava correta, a de que o presidente não o tolerava. Foi interrompido pela explosão de Itamar. Doutor Gustavo, é necessário mecanismo de controle, sim. O senhor fala muito, mas está enganado. Desastroso é o aumento abusivo dos preços dos remédios. Fique sabendo que quem vai cuidar disso não é o mercado, não, é o governo. Fiuza, então a ideia era o congelamento de preços, né? O velho congelamento dos preços que a gente já sabe no que dá, né? Não era exatamente um congelamento, mas era um controle, uma forma de controle. Vocês vejam que situação dramática. O país se livrou da inflação com um plano que trazia de volta o valor do dinheiro sem a correção monetária. A ideia de controlar, corrigir preços abusivos, evidentemente, quebraria toda a lógica do plano, porque você teria, como aconteceu no plano cruzado, e aí procede o paralelo que você faz, né? No congelamento do plano cruzado, esse efeito aí ao extremo gerou o desabastecimento, como todo mundo sabe, e o plano não deu em nada. Então você veja, isso aí essa conversa aconteceu num domingo, no Palácio do Planalto, num domingo de manhã, véspera do dia previsto para assinatura da medida provisória da URV e a publicação no Diário Oficial. E, evidentemente, que se isso vigorasse, se isso prevalecesse, estaria morto o Plano Real, né? Essa moeda que até hoje a gente tem estabilidade e poder de compra não existiria, porque o Itamar Franco, não de má fé, mas ele também impregnado dessa cultura que parecia, né, uma cultura de proteção do consumidor. A gente vai falar de salários também aqui no comentário seguinte, mas aí a gente está falando de preços. Supostamente ele está preocupado com o consumidor e ele, como político, se sentia ali na obrigação diante daqueles economistas que ele confiou, mas que ele não abria mão da sua sensibilidade de político, dizendo, não, isso aí vai ferrar o consumidor. De certa maneira, isso vai penalizar o consumidor. Evidentemente que foi feita essa explicação, o nosso trecho termina aí, no momento em que a explicação não dá certo, até porque, feita pelo Gustavo Franco, por quem o Itamar não tinha muita simpatia, não morria de amores, né? Na verdade, não gostava do Gustavo Franco, e ele foi meio imposto na equipe pelo Pedro Malan e pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, o que se passa? Nesse momento, já tinha tido uma crise antes nessa reunião, que a gente vai falar em seguida, uma crise gravíssima também, que nós revelamos nessa série, que não era conhecida dessa história do Plano Real. Mas nesse momento, o que acontece?
Fica então colocado ali que o presidente da República não transige com aquela medida, que o presidente da República determina que sim, haja um mecanismo de controle de preços abusivos. E a equipe do Plano Real olha para aquilo e diz, esse é o fim do plano. Mas o que aconteceu aí? Quer dizer, foram alguns recursos, né, dos quais eles lançaram mão para conseguir escapar das armadilhas. E essa armadilha do Itamar é involuntária, o Itamar é muito importante nesse processo. Ele protege essa equipe, mas nesse momento ele achava que os economistas, num certo purismo liberal, estavam dando respeito demais às leis do mercado e não estavam salvaguardando o consumidor. O que acontece, Paula, nessa situação? Veja a forma exótica como o Plano Real foi salvo nesse particular. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique, percebe que o presidente Itamar não vai ceder, propõe uma pausa e diz que aquilo pode ser tratado, o mecanismo contra o abuso de preços pode ser tratado em particular pelo Gustavo, com o ministro da Justiça e com o ministro do Trabalho. E assim eles vão fazer. E aí o Gustavo Franco redige uma minuta, né, de um artigo para a medida provisória, dizendo o seguinte, que ao se verificar abusos de preços, o Ministério da Fazenda estaria autorizado a fazer com que a comissão setorial, né, a Câmara Setorial, melhor dizendo, fiscalizasse e fizesse a intervenção para que o preço justo fosse colocado, né? Então, foi feita essa minuta, foi aceito pelo ministro da Justiça e pelo ministro do Trabalho, essa minuta escrita pelo Gustavo, e eles consideraram, foram ao presidente Itamar e disseram, olha, ganhamos, temos aqui um mecanismo de controle de preços. Só que aí, como várias vezes nessa história, a gente começou falando de um drible no FMI, né, uma operação clandestina para conseguir autonomia para se fazer o Plano Real, isso aí também foi um drible, porque, na verdade, o que essa minuta dizia em termos legais era nada, porque ela dizia, primeiro, verificados preços abusivos, né? Quem verificaria os preços abusivos? Não estava na minuta. O que seriam preços abusivos? Quais eram os parâmetros? Também não estava na minuta. Qual seria a norma para a criação das câmaras setoriais? Não havia essa norma nessa minuta. Então, foi mais uma vez, a gente já falou aqui também do Fundo Social de Emergência, que foi uma saída demagógica para retirar os carimbos do dinheiro, né, e tirar as vinculações orçamentárias, o que foi fundamental também na parte fiscal. E nesse momento, Paula, mais uma vez, de uma forma prosaica, né, a gente pode dizer até quase que numa esperteza, né, numa manobra de esperteza, se evitou aquilo que poderia vir de uma boa intenção, mas que seria desastroso para o Plano Real, que seria o controle de preços, que evidentemente na partida jogaria tudo por terra, porque evidentemente, havendo controle para preços abusivos, preventivamente todo mundo ia sair remarcando. Perfeito. Para você que nos acompanha, a gente está aqui comentando o 7º episódio dessa série documental de 14 capítulos, né, Marcos? Chegamos aí à metade do caminho e tem promoção aí para quem adquiriu o curso hoje, não é isso? Exatamente. E tem que aproveitar. A gente não sabe se esse cupom vai valer amanhã. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente nunca sabe. Mas para aproveitar, com certeza, eu digo para você que está nos assistindo, coloque lá 7º episódio na hora que você for pagar no espaço de cupom, que você vai ter direito a 20% de desconto. E por que a gente está fazendo? Semana passada a gente fez e foi um sucesso. Vendeu bastante. Eu acho que as pessoas, elas estavam esperando a oportunidade, o preço ficar um pouquinho melhor, a gente entende isso. Mas elas querem adquirir e consumir isso, porque elas assistem a gente aqui conversando, percebem a importância, né, a riqueza do que a pesquisa do Fiuza é algo sensacional. Ele vai no detalhe e você não vai encontrar isso assistindo filme, você assistindo outras séries, você vai... Aqui é uma história real, brasileira, e que foi responsável para deixar um legado que é o Plano Real. Você aqui, ninguém está defendendo
PSDB não, até porque a maioria dessas pessoas que construíram o Plano Real, nas últimas eleições, o Fiuza já falou isso algumas vezes, apoiaram o governo Lula. E alguns, eu não vou falar nome não, foi essa semana não, semana passada, estava chiando com a nomeação de alguém para um setor. Eu fiquei rindo, porque eu estou acompanhando a história do cara aqui e falei, o que houve? O que houve, companheiro? O que está acontecendo contigo? Eu estou enxergando e eu não estava lá, onde que você não enxergou? Né? Então, esse processo do que aconteceu lá foi único. É possível repetir, Paulo? É possível. Mas para que as pessoas entendam, é só comprando. Então, não perca essa oportunidade, está com uma promoção muito boa, pode ser que ela se repita. Eu estou sendo sincero, porque eu não sou do marketing, então realmente eu não sei se pode se repetir, Paulo. Então, é um momento que você que está assistindo, vá, a gente já está avançando, já estamos no 7º episódio, estamos entrando na URV, você vai ver que a batalha nunca é fácil. A gente fez um recorte no tempo, que não tem nada de partidário, que o meu posicionamento político é claríssimo, vai na minha rede social que você vai ver qual é o posicionamento político, mas a gente não está falando sobre isso, a gente está falando de um Brasil que dá certo. E é isso que eu quero. Eu quero mais maturidade, eu falo sempre isso. A gente está precisando passar por um processo de maturidade política. A gente não está, a sociedade não está madura coisa nenhuma. A gente vê que, tirando a revista Oeste e algumas exceções, você observa que hoje não tem nada de maduro. Existe uma narrativa para perseguir determinado pensamento político, determinada corrente política. E digo mais, se fosse ao contrário, se eu estivesse do outro lado, eu não estaria satisfeito com isso. Porque não é assim que se faz uma democracia. Uma democracia se faz com base no respeito ao império da lei. A gente não está vivendo o império da lei. A gente está vivendo uma democracia relativa, não é isso que já falaram? Então, para você perceber que tudo isso é ruim e que a gente tem como dar certo ainda, eu acho que é fundamental a gente aprofundar na nossa própria história. E essa é uma história recente, que as pessoas elas estão perdendo, né, essa memória, elas não conseguem compreender como aquele período específico que o Fiuza foi muito feliz para pesquisar e estudar, ele foi único, mas pode ser repetido. E então a gente está fazendo esse trabalho, eu estou muito feliz de estar dirigindo esse projeto e faça aí o convite, aponte seu celular aí no QR Code que está na tela ou coloque lá também na hora de pagar, né, o 7º episódio e garanta esses 20%. Você não vai se arrepender. Eu não falo por causa do meu trabalho, não. Eu falo por causa, né, do brilhantismo do Guilherme Fiuza. É isso aí. Então é só entrar em oestecursos.com para você adquirir esse curso. O Dia dos Pais está chegando, eu tenho falado isso em Oeste Sem Filtro, né? Tá aí um bom presente. Às vezes a pessoa fica na dúvida, o que eu vou dar para o meu pai, para o meu tio, o avô tá aí. Então fica a dica, né? A série documental O Brasil que dá certo, os bastidores do Plano Real, agora com 20% de desconto. Eu também não sou do marketing, né? Mas, então, agora que eu sentei aqui, que eu fiquei sabendo que a promoção continuava, esses 20% de desconto, é um presentaço. E vamos lembrar, para quem está nos acompanhando, que a Revista Oeste também deu de presente o primeiro episódio da série documental, essa degustação, para quem está aí nos acompanhando, entender do que a gente está falando. Né? Porque realmente, assim, cada episódio a gente vai desdobrando aqui, mas nada como assistir para entender, né, como essa narrativa, como essa história está sendo muito bem contada, narrada aí pelo nosso querido Guilherme Fiuza. Então, se você quiser acompanhar o primeiro episódio, está disponível no nosso canal aqui da Revista Oeste para você degustar e aí aproveitar essa promoção que a gente não sabe até quando vai, né? Sim. Fiuza, eu quero voltar para você, porque nesse 7º episódio, você mostra que o ministro da Fazenda pediu demissão aí, né, às vésperas da criação da URV. Isso seria desastroso, né? Como é que isso foi revertido, Fiuza? Exatamente, Paulo. Isso foi uma crise gigante, né? E é importante porque a gente está sempre falando, né, como é difícil a questão do poder, como é difícil a questão do governo, como é importante que a observação seja feita no detalhe. E, infelizmente, como estava dizendo agora o Marcos, a gente tem tido uma observação muito superficial. Então, naquele momento, o que se passou foi que, além da questão do controle de preços, né, que eu estava mencionando no comentário anterior, houve também um saco de bondades, né, que a gente já citou aqui, o saco de maldades como uma forma de enfrentamento do mercado, da sanha do mercado. E o saco de bondades foi justamente um ímpeto que veio também através do presidente Itamar,
também de boa fé, né? Acho que era conhecimento limitado que ele tinha exatamente das minúcias e das consequências das medidas preparatórias do Plano Real, que dizia exatamente o seguinte, Paulo, você precisava fazer a conversão dos salários de Cruzeiro Real para o Cruzeiro para o URV. E o que você precisava fazer? Você precisava de uma fórmula. Então, o que acontecia era o seguinte, a fórmula calculada pelos economistas do plano foi a conversão dos salários pelo valor médio dos 4 meses anteriores. E esse saco de bondades, né, essa chuva repentina de boas intenções na véspera, volto a dizer, na véspera da implantação da URV, propunha singelamente o seguinte, a conversão pelo pico, a conversão dos salários pelo seu valor mais elevado nos 4 meses anteriores. Isso era a morte do Plano Real. Isso era a gestação da inflação, né, da continuação do problema inflacionário. Isso veio trazido pelo presidente Itamar e vocalizado também por 2 outros ministros da Justiça e do Trabalho. O que acontece ali? A equipe foi chamada neste domingo ensolarado de Brasília, foi chamada ao Palácio. Na verdade, foram chamados o Gustavo Franco e o Murilo Portugal, que era o secretário do Tesouro. Foram chamados para explicar ao presidente Itamar e aos seus ministros quais eram as bases daquela fórmula para converter os salários pela média, pelo valor médio, não pelo pico. E o Itamar ficou irredutível porque os seus ministros do Trabalho e da Justiça consideravam que aquilo era garfar, que aquilo era ser negativo, impiedoso em relação ao salário. Pode ter havido boa-fé aí também, né? Quer dizer, e aí é o que eu chamo a atenção para o que a gente sempre analisa, tenta analisar na política, né? Na caricatura, na superficialidade, você defender o salário do trabalhador é uma medida boa. Então, eles ali poderiam achar que estavam defendendo, mas fazendo aquilo, eles estavam atacando o poder de compra do trabalhador. Porque se eles fizessem a conversão pelo valor máximo dos salários, como estavam propondo, eles importariam, como já dissemos e vamos dizer de novo, a correção monetária. Eles importariam, né, a inflação, inflar o valor nominal dos salários. E eles matariam a possibilidade da estabilidade monetária e do renascimento do poder de compra da moeda no Brasil. Só que, nesse momento, eles foram irredutíveis e aí, nesse momento, o presidente, e isso é uma revelação dessa minha pesquisa, nesse momento, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, pede demissão nessa reunião, diz que não seguirá no cargo, que não continuará conduzindo a preparação do Plano Real, porque é uma medida inegociável e o presidente da República estava irredutível. Essa determinação do então ministro FHC foi fundamental para que o presidente Itamar, então, percebesse que ia ficar a pé, né, digamos assim, porque o ministro da Fazenda era quem conduzia essa equipe que elaborava e queria implantar o Plano Real. Então, o Itamar teve que recuar e teve também coragem para recuar. Aí eu só quero fazer de novo a nossa ressalva, o nosso parêntese, porque eu percebo que uma pequena parte da nossa audiência, uma fração da nossa audiência fica nervosa, fica inquieta, fica agoniada quando se fala de Fernando Henrique Cardoso. Então, para acalmar essa pequena fração, eu dizer o seguinte, nesse momento, o homem público teve a estatura de defender a medida que salvaria o poder de compra da população. O que a gente pode fazer? É melhor ser o quê? Meio pilantra? Meio picareta? Dizer assim, não vamos enaltecer aqui o gesto do Fernando Henrique, porque a gente não gosta dele, porque ele apoiou o Lula, etc. É assim que se faz? Então, nós não estamos fazendo isso. E nós já fizemos a ressalva algumas vezes de que este mesmo personagem, Fernando Henrique Cardoso,
agiu de forma contrária a esse ato de coragem, por exemplo, que ele teve na véspera da implantação da URV, quando, por exemplo, ele fingiu que não viu o seu legado, ou o legado não é dele, o legado do Real, o legado dessa reforma pródiga que fez bem ao Brasil, alguém há de discordar disso. Né? Porque tem gente que diz, não, isso era um pacto entre eles lá, nada presta nessa fase. Então tá bom, então você joga fora o Plano Real e joga fora o teu dinheiro também, né? Porque aí você vai comprar dólar. Então, o valor do seu dinheiro vem dessa época, companheiro. Quer você queira, quer não. Com essas pessoas que estavam lá. Mas a gente abre o álbum de figurinhas, que a gente não coleciona, para fazer a explicação. Esses mesmos personagens, não só o Fernando Henrique, a maior parte dessa equipe econômica, por exemplo, no momento em que a gestão macroeconômica esteve a cargo do ministro Paulo Guedes, e cujos resultados são inegáveis, os indicadores não mentem, né, de uma boa gestão macroeconômica na linha da responsabilidade fiscal, eles fingiram que não viram. Eles se omitiram. Eles não deram, eles negaram o apoio que eles tinham obrigação de dar para esse legado que eles sabem muito bem o que está em jogo. Não, eles resolveram apoiar uma outra coisa que se opõe a isso, que se opõe à responsabilidade fiscal, né? Sob a lavra de um outro grupo que sempre se opôs à responsabilidade fiscal, que na época do Plano Real atirou, tentou dinamitar o tempo inteiro essa reforma. Então, essa ressalva que a gente sempre faz aqui para uma fração pequena da nossa audiência que fica angustiada quando a gente começa a falar desse período. Assim, não, eles estão falando, onde é que está no álbum aqui? O bonzinho, o malzinho, aí eles se confundem um pouco. Então a gente está esclarecendo aqui. O Brasil que dá certo é falar de fatos, falar de coisas que foram bem feitas, para tentar mostrar, modestamente talvez educar, a entender como é que é o processo virtuoso, aquele que funcionou. Aí você vê, isso aqui funcionou, então eu quero isso que funciona. Quem é que fez, quem é o pai, quem é a mãe, não interessa, a gente não está falando disso aqui. Ao contrário, a gente está dizendo que nas autorias, que são inegáveis também dessas medidas nessa época, os seus autores já viraram fio, também no processo histórico. Já deram o vexame de se colocar muito recentemente contra o seu próprio legado. Está entendido isso? Vocês estão mais calmos com isso? Então, assim, o meu convite aqui como autor, e tenho certeza que do Marcos como diretor também, e da Paula como nossa líder, fiquem calmos, relaxem, tentem aproveitar o serviço que nós estamos tentando prestar de uma revisitação histórica que é sobre o Brasil de hoje, que é você olhar para o governo, você olhar para os mandatários, né? Você olhar, eu estou falando aqui, já falei hoje de 2 cascas de banana complicadas, bem complicadas, que poderiam ter posto por terra uma reforma importantíssima que ajuda a sua vida hoje, né? E isso poderia ter caído por terra por detalhes de poder de governo, de administração, que é o que nós estamos aqui trazendo. Então, como é que foi? Por que não caiu por terra? Né? Porque alguns atos de coragem, de perícia e de sabedoria salvaram essas medidas. Então, acho que esse é o nosso intuito, né? Quer dizer, olhar para o Brasil que dá certo, olhar por que essas medidas foram adiante e não fazer uma exaltação daqueles que elaboraram ou colocaram em prática. Ao contrário, a gente vê que, infelizmente, e isso infelizmente é comum no Brasil, aqueles que tiveram associados muitas vezes a reformas positivas frequentemente viram as costas para o seu próprio legado. Frequentemente viram as costas para aquilo que sabem que é o correto. Qual é o nome disso? Pode ser covardia, pode ser omissão, mas honestidade não é. E espírito público, com certeza, muito menos ainda. Bom, por tudo isso que nós já comentamos aqui, dá para ver que esse 7º episódio está imperdível, né? É um ponto de virada aí, né, Marcos? Sim, é quente, ele muda um pouco, né, o tom. Agora, eu acho que eles vão acabar ganhando, como a gente sabe, né? Mas vale a pena acompanhar como o Fiuza está deixando claro, e eu também faço questão de deixar claro,
a gente tem que ver o que dá certo, não importa. Foi o que ele falou, se naquele momento, aquele grupo fez algo certo, por que eu não quero aprender uma lição com eles? Até para quando eu for votar em alguém, eu quero alguém que tenha o mesmo perfil técnico, que não se iluda, que não faça esse saco de bondades. Então, a gente precisa enxergar. E também, a gente acompanha o que acontece hoje, o Fiuza já falou, eu tenho falado aqui, a maioria desses personagens traíram o próprio legado. Ninguém está defendendo aqui A ou B. A gente está, sim, estabelecendo um recorte histórico e mostrando fatos. E esses fatos, eles são bem importantes. E a última coisa que eu quero falar aqui, Paulo, é que quem tiver curiosidade para entender como essa linguagem econômica se transformou numa linguagem jurídica, eu indico para quem tiver curiosidade ler a Lei 8.880 de 94, que ela é a medida provisória que foi convertida em lei, que ficou valendo. Então, quem quiser saber como que fez essa mágica para o mundo jurídico, é só lá entrar no site do Planalto e ler pequenininho. Eu acho que vale a pena. O Marcos está dando essa sugestão porque é advogado, né, Marcos? Você está dando sugestão para a audiência ler a lei, o texto da lei, tá certo. Bom, agora é minha vez de pedir vídeo para o Binha para a gente passar aqui o resumo desse 7º episódio. Porque depois de tantos planos econômicos frustrados, o Plano Real deu certo? Qual foi a sua diferença essencial em relação aos seus antecessores? Há muitas teses românticas sobre esse êxito e, como estamos vendo nessa série, a romantização é o veneno da política. Se tratava nada menos de fazer um fosso entre passado e futuro, cortando no tempo a marcha da inflação. Mas haveria uma multidão de contratos, preços, salários e ações judiciais tentando saltar esse fosso para continuar inflando-se, e bastava um deles conseguir o salto para liquidar o plano. Enquanto corriam com a redação da medida provisória para mandar rodar o Diário Oficial, surgiu sorrateira no ambiente uma garrafa de uísque. O ministro da Fazenda não só não censurou a intrusa, como fez a última checagem do texto com o papel numa mão e o copo na outra. Tá, então, o vídeo do 7º episódio que já está disponível. Convido a você que está nos acompanhando a adquirir esse curso documental com 20% de desconto. É só colocar no cupom 7º episódio para você ter direito a esse descontaço aí da Revista Oeste. Dia dos Pais está chegando, fica a dica de um bom presente de Dia dos Pais, esse curso, que são 14 episódios. Toda terça-feira a gente faz um bate-papo aqui na sequência do Sem Filtro para discutir aí os principais pontos de cada um desses capítulos, que realmente tá bom demais. Guilherme Fiuza, muito obrigada, boa semana. Obrigada aí por mais essa terça-feira. Paulinha, bom demais estar com você aqui. Obrigado aí pela sua bravura, já disse, né? Seguir do Oeste Sem Filtro, que não é fácil. Quero deixar também um abraço aqui ao nosso chefe Cleiton Rubinha, parceiro desde a época dos Pingos nos Is, grande Cleiton Rubinha, muito obrigado pelos vídeos. Marcos Lins, grande diretor desse produto e equipe maravilhosa. E dizer que na semana que vem a gente tem aí um bastidor que, para mim, é o filé dessa história. Porque, de fato, é quando você coloca a população, né, você faz uma regência improvável de expectativas para que a população confie em duas moedas ao mesmo tempo e confie que aquela transmissão de valor a levará a um porto seguro de uma moeda estável. A gente vai trazer os bastidores disso aqui. Não, já disse, não é que isso aqui não é túnel do tempo, não é nostalgia, não é saudosismo. Isso aqui é para mostrar o que dá certo, porque nós aqui na Revista Oeste, né, dirigida por Jairo Leal, mestre Augusto Nunes, nós aqui queremos que o Brasil dê certo. Boa noite a todos. Marcos Lins, muito boa noite, obrigada por mais essa terça-feira. Eu que agradeço, Paulo. Para mim é sempre uma honra estar aqui com você para falar desse produto, estar com o Fiuza também. Eu estou muito feliz e o Fiuza já falou, já deu a dica. O oitavo, a gente até agora está sendo excelente, maravilhoso. Mas olha o que o Fiuza falou, que o filé do filé é terça que vem. Então, você que está assistindo a gente, marca na agenda e terça que vem, vem aqui acompanhar para a gente entender o que o Fiuza está falando.
Porque eu também não sei. Mentira, eu sei. Vale a pena. Vale a pena estar aqui terça-feira. Já fica o convite, então, para terça que vem, depois do Sem Filtro, a gente faz o nosso bate-papo. Eu também estou muito feliz de ter sido escalada pelos cariocas aqui para pilotar esse bate-papo. Muito honrada. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu te espero aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde. Uma boa noite.